Prezados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Queremos acolher as pessoas que aqui estão, também fisicamente, sobretudo espiritualmente, claro. Queremos acolher fraternalmente a todas as pessoas que à distância rezam conosco, através das redes sociais e das emissoras de rádio Web Semeando e Montanhesa. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Estamos aqui hoje com toda a igreja a reconhecer a unidade de fé que Pedro e Paulo viveram na diversidade da missão. Por isso, os celebramos juntos. Sua fé em Jesus foi força que encontraram para suas vidas e para sua missão. O Espírito moldou seus corações de tal modo que puderam dizer como Paulo: para mim, viver é Cristo. Filipenses 1:21. Pedro faz a primeira expressão de fé do discípulo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Vemos Pedro romper com a tradição judaica e entrar em casa de pagãos, consciente de que não devia chamar de impuro o que Deus declara puro. Pedro abre as portas do paganismo ao Evangelho no Concílio de Jerusalém, taxando a tradição judaica de um jugo impossível de suportar. Era uma grande libertação que fazia dentro de si mesmo pela ação do Espírito Santo. A fé professada por Pedro se dá em um momento crucial da vida de Jesus e o anima a seguir rumo à paixão. Pedro recebe uma bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Tem o dom de ser pedra de alicerce sobre a qual Jesus constrói a igreja e lhe dá o poder de ligar e desligar. Mateus 16:17-19. Paulo reconhece a ação do Espírito. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Deram uma vida pela igreja e por Cristo. Unidos pela coroa do martírio, recebem igual veneração. Eles têm consciência, durante sua vida, de que a perseguição que sofrem é por causa do Evangelho. Paulo tem consciência do fim. Já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Os dois têm a experiência de que são protegidos pelo Senhor. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Pedro reconhece: agora sei que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. A igreja celebra Pedro e Paulo no mesmo dia, porque trabalharam na unidade da fé e na diversidade de modalidades. Sua força apostólica está na fé em Jesus. Pedro e Paulo não se diferem pelo apego à tradição ou inovação, mas pelo campo. Ambos têm a tradição que preserva e a inovação que assume caminhos novos. Ambos vivem da fé. Celebrando São Pedro e São Paulo, celebramos a ação de Deus em Jesus para implantar o seu reino no mundo.
eles se fundam na fé. Pedro e Paulo vivem Jesus, deram uma vida por ele. Vemos Jesus perguntando sobre o que as pessoas sabiam a respeito do Messias esperado. A primeira resposta mostra que as pessoas não iniciadas na fé não tinham muita certeza de quem seria o Messias. Pensavam que talvez pudesse ser João Batista, que tinham conhecido pessoalmente, ou algum dos profetas de tempos anteriores. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, responde Pedro. Jesus afirma que esse entendimento vem da graça divina. É Deus quem inspira e capacita o ser humano para reconhecer sua presença. Se Pedro teve condições de saber isso, foi porque ele se deixou alcançar por Deus. Foi essa capacidade que possibilitou a Pedro ser alicerce sobre o qual a Igreja Católica, Apostólica, Romana foi construída, foi fundada. A base da comunidade dos que seguem a Jesus é a abertura para a inspiração divina. As chaves do reino dos céus são símbolo do domínio e poder de condução da igreja, que são dadas por Jesus a quem permanece aberto à inspiração do Espírito Santo. Mesmo o ser humano, sendo imperfeito e tendo fraquezas, quando se coloca à disposição do Criador, abre caminho para que a graça divina possa conduzir sua vida. Dois grandes apóstolos, duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, o pescador da Galileia, foi libertado em primeiro lugar da sensação de ser inadequado e da amargura de ter falido. Isso se verificou graças ao amor incondicional de Jesus. Embora fosse um hábil pescador, várias vezes experimentou, em plena noite, o sabor amargo da derrota por não ter pescado nada. E perante as redes vazias, sentiu a tentação do desânimo. Apesar de forte e impetuoso, muitas vezes se deixou tomar pelo medo. Embora fosse um discípulo apaixonado do Senhor, continuou a pensar à maneira do mundo, sem conseguir entender e aceitar o significado da cruz de Cristo. Apesar de dizer-se pronto a dar a vida por Jesus, bastou sentir-se suspeito de ser um dos seus, para se atemorizar, chegando a negar o Mestre. Mas Jesus amou desinteressadamente e apostou nele. Encorajou-o a não desistir, a lançar novamente as redes ao mar, a caminhar sobre as águas, a olhar com coragem para sua própria fraqueza, a segui-lo pelo caminho da cruz, a dar a vida pelos irmãos, a apacentar suas ovelhas. Tudo isso só foi possível porque antes, como nos diz a primeira leitura, Pedro foi libertado. As correntes que o mantêm prisioneiro são quebradas. E tal como aconteceu na noite da libertação dos israelitas da escravidão do Egito, é convidado a levantar-se depressa, colocar o cinto e calçar as sandálias para sair. E o Senhor abre as portas diante dele. É uma nova história de abertura, de libertação, de correntes quebradas, de saída do cárcere que o prende.
Pedro faz a experiência da Páscoa. O Senhor libertou. Também o apóstolo Paulo experimentou a libertação por obra de Cristo. Foi libertado da escravidão mais opressiva, a de si mesmo. E de Saulo, nome do primeiro rei de Israel, tornou-se Paulo, que significa pequeno. Foi libertado também daquele zelo religioso que o tornara fanático na defesa das tradições recebidas e violento ao perseguir os cristãos. Foi libertado. Paulo compreendeu assim que o que há de fraco no mundo é que Deus escolheu para confundir o que é forte, que tudo podemos nele, que nos dá força, que nada poderá jamais separar-nos do seu amor. Por isso, no final da sua vida, como nos diz a segunda leitura, Paulo pôde dizer: o Senhor esteve comigo e me livrará de todo mal. Paulo fez a experiência da Páscoa. O Senhor libertou. Tocados pelo Senhor, também nós somos libertados. E sempre temos necessidade dessa libertação. Como Pedro, somos chamados a ser libertos da sensação da derrota face à nossa pesca, por vezes mal sucedida. A ser libertos do medo, que nos paralisa e nos torna medrosos, fechando-nos nas nossas seguranças e tirando-nos a coragem da profecia. Como Paulo, somos chamados a ser libertos da tentação de nos impormos com a força que o mundo nos oferece, e não com a debilidade que deixa espaço a Deus. Libertos de uma observância religiosa que nos torna muitas vezes rígidos e inflexíveis. Libertos de vínculos ambíguos com o poder e do medo de serem compreendidos e atacados. Prezados irmãos e irmãs, não tenhamos medo das adversidades, mas sim a certeza da vida e da esperança, procurando viver no diálogo, na união e na misericórdia de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.